Agora, espaço aberto para a gente falar sobre um movimento internacional de advertência a uma situação que é comum a todos nós, viu, Fábio França? Aí, independentemente se você dirige, se você anda de moto, você é pedestre em algum momento. Então, o trânsito, ele diz respeito a todos nós. E todo dia a gente sai de casa com um destino, a gente pretende voltar depois. E esse é um fator que pode interferir diretamente nas nossas vidas, o trânsito. Por isso a gente vai conversar agora com o coordenador do SOS Estradas, fundador do Trânsito Amigo, que é uma entidade de apoio às vítimas de trânsito, o Rodolfo Risotto, para conversar sobre o Maio Amarelo, que é esse movimento internacional que chama a atenção para nossa responsabilidade, né, para o alto índice de mortes e acidentes de trânsito. Rodolfo, muito obrigada por nos atender neste 2 de maio e para falar sobre esse tema tão importante. Queria justamente começar te perguntando sobre isso, sobre essa conscientização que ainda é necessária para as pessoas, né? Você acha que as pessoas, elas entendem, elas já assimilaram que todas as pessoas, ou todos nós, temos algum tipo de responsabilidade nas ações relacionadas ao trânsito? Bom dia, Carla, bom dia, Fábio, e aos teleouvintes da Band News. Na realidade, não. As pessoas têm o conhecimento teórico, mas a prática delas demonstra uma atitude diferente. Alô? Sim. Estamos por aqui. Tô pensando aqui. Perfeito. Porque assim... Infelizmente, eu estava recordando agora, ouvindo vocês e a vinheta, o nosso saudoso amigo Ricardo Boechat. E eu, na época, durante um período, eu fiz as previsões de quantas pessoas iam morrer no feriado, quantos seriam mortos, quantos feridos e quantos até 30 dias depois iam morrer. Eu previa antes e, sem nenhuma pretensão, nunca errei. Ou seja, nós sabemos o que vai acontecer, nós estamos conscientes do que pode acontecer, e esses movimentos como o Maio Amarelo, que nós participamos desde o início, eles são muito bons para o marketing, mas eles não produzem resultados concretos. E por que eu digo isso? Se você for ver hoje as mídias sociais, nós temos um processo de deseducação em larga escala. Pessoas que postam nas mídias sociais diariamente crimes e infrações de trânsito estão se tornando celebridades, inclusive alguns deles chegam a relatar ganhos reais de mais de 200 mil por mês. Então, os criminosos do trânsito se tornaram celebridades. O que deveria se fazer numa época como essa? Eu acredito muito mais na ação do que no papel da educação, num mundo em que tem tanta deseducação e tanta impunidade. O que se deveria fazer era todas as autoridades trabalharem para tirar o conteúdo que essas pessoas postam nesse período, inclusive com o apoio das próprias plataformas, das mídias sociais. O que na prática não acontece. Elas, pelo contrário, ganham visibilidade com isso, cliques, e elas vão faturar com isso, assim como as supostas celebridades do trânsito, os criminosos do trânsito. Seria o meu ponto mesmo. Eu ia apresentar 3 fatores e vou apresentar 3 fatores para o Rodolfo para que a gente tente chegar a alguma conclusão. A Carla falou sobre conscientização, né? Eu iria tocar nesse assunto também. O que de fato é mais importante abordar, e você já desenhou aí qual é a sua ideia. É um problema de conscientização, é um problema de aplicação de pena, né? Impunidade aos crimes no trânsito, ou é um problema estrutural das nossas vias e rodovias? Ao que me parece, a conscientização, no seu ponto de vista, é de fato importante, mas a impunidade deixa claro de que a pessoa chega àquela conclusão de que, bom, eu posso fazer tudo no trânsito. É mais ou menos isso, Rodolfo? Olha, sem punição não tem educação. Se você posta, como você vê hoje, pessoas que postam crimes e infrações de trânsito nas mídias sociais, que são absolutamente identificáveis pelas autoridades, onde elas moram, o Instagram delas, as mídias sociais delas, tudo que elas fazem está ali, e você não pune essas pessoas, quem é que você vai punir? Aquele que eventualmente você vai pegar na estrada com uma fiscalização? Agora nós tivemos, por exemplo, nós temos inclusive do ponto de vista legislativo, uma série de medidas nos últimos 10, 15 anos, que são para beneficiar os infratores, aumento de pontuação,
uma série de recursos para você evitar a suspensão da CNH. Nem 20% das CNHs das pessoas que foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool são efetivamente suspensas. Hoje existe uma indústria da multa, que são advogados especializados em trânsito que ensinam como recorrer, né? Você teve agora, por exemplo, nós tivemos a CNH Brasil, que foi alardeada, porque vai reduzir custos, e tem coisas boas, não é que você não tenha coisas boas. Mas qual era o objetivo? Eleitoreiro. Dizer, olha, nós vamos reduzir os custos e você vai ter que fazer só 2 horas de aula prática. Em Portugal você tem que andar 500 quilômetros de aula prática. Na Suécia você faz de 100 a 110 horas de aulas práticas em diferentes condições climáticas. Mas as pessoas comemoram, porque está reduzindo o custo. Você teve agora uma mudança, tivemos aquela explosão na Dutra, né? Tivemos agora um outro caso muito triste também no Paraná, com caminhões com cargas tóxicas, em que motoristas que, normalmente o que você tinha que fazer, você tem a cada 5 anos de fazer um curso de reciclagem no transporte de carga perigosa, transporte escolar e transporte passageiro. A decisão do governo, uma medida provisória e a resolução 1020 de 2025, acabaram com a necessidade da renovação desse curso. Então, você tem a renovação automática hoje. Se você não apresenta nenhuma infração, essas pessoas que postam nas mídias sociais crimes e infrações de trânsito, são pessoas que colocam o veículo em nome de terceiros e ainda vão ter a renovação automática. Não vão passar por um exame médico, um exame psicológico. Inclusive, isso também está beneficiando muita gente, teoricamente. Pessoas que às vezes sofreram um acidente, estão com uma perna, estão sem uma perna e que estão obtendo uma habilitação de renovação automática porque não passam mais por um controle médico. Pessoas que estão com doenças graves. Usuários de drogas declarados, né? Nós tivemos uma decisão do Congresso derrubando um veto do presidente da República exigindo o exame toxicológico para a primeira janela, para a primeira habilitação, que é o exame de larga janela que detecta o uso frequente. Você tem um movimento hoje da Secretaria Nacional de Trânsito para não aplicar esse exame. E você tem jovens declarando nas mídias sociais que são usuários de drogas e dizendo para os outros, olha, corre lá no Detran porque ainda não estão pedindo exame. Por outro lado, você tem jovens que estão dizendo, parei de usar droga porque eu quero tirar a CNH, o que é uma grande notícia para a sociedade. Então parece que a gente está sempre andando na contramão. Por isso que eu entendo que motive muita gente, movimentos como o Maio Amarelo, campanhas educativas, mas se nós não punirmos, não aplicarmos a lei com o máximo rigor, nós vamos continuar colhendo corpos. E cada pessoa que morre vai afetar de 60 a 120 pessoas, entre familiares, amigos, pessoas no trabalho, pessoas no convívio. Os que ficam com invalidez permanente, esses vão às vezes causar um drama familiar durante décadas. E a gente não trata esse assunto com seriedade. Agora você vai ver, não só nesta eleição, como em todas as anteriores, o tema trânsito, num país que mata quase 40 mil pessoas, que tem cerca de 200 mil inválidos por ano, a maioria jovens, é uma geração de inválidos, hoje com motocicleta, então, em que eles estão sendo escravizados, muitas vezes trabalhando em aplicativos, e nós não vamos debater esse tema. A própria imprensa, a Band, inclusive, dedica espaço a isso, a Band News. Eu vi outro dia, inclusive, o Rodolfo Schneider falando sobre o tema, mas pouquíssimo espaço se dá ao debate, se dá ao noticiário das tragédias. E só para terminar com uma má notícia, nos primeiros 2 meses deste ano, nas rodovias federais, já aumentou 13% o índice de mortos. Então nós devemos sinalizar só nas rodovias federais, com quase 6.900 mortos e 90 mil feridos. Já que você abordou os números, Rodolfo, e me chamou muita atenção no começo da entrevista, você lembrando também, né, do nosso querido Ricardo Boechat, falando sobre a projeção de mortos a cada feriado. A gente está no meio de um feriado prolongado. Como é que se dá esse cálculo? Você fez esse cálculo para esse feriado do 1º de maio de 2026? É uma conta muito difícil, como você diz, ter que tratar de forma pragmática vidas humanas, o que vai acontecer com essas vidas, e não só com essas vidas, como você trouxe aí a extensão do que acontece quando alguém morre num acidente, né? Mais de 60 pessoas impactadas. Quando há essa invalidez permanente, são décadas de impacto para toda a família. Como é que essa conta é feita e que tipo de alerta a gente pode fazer
a partir desses números? Por exemplo, quem está ouvindo agora e vai pegar a estrada, como é que deve agir? O que é que deve evitar? O que é que a gente pode fazer de forma prática nesse momento para tentar fazer com que a sua previsão não se confirme, Rodolfo? Olha, a previsão é muito fácil, a Band pode fazer essa previsão com muita facilidade também. É só verificar o número de mortes e feridos nos anos anteriores, que você vai ter uma estimativa igual, normalmente, ou maior. Eventualmente tem uma redução num feriado e vai acontecer o que aconteceu no Carnaval, quando mais de 100 pessoas morreram só nas rodovias federais. O que as pessoas devem fazer, e aí sim olhar o outro é importante, é entender que na estrada nós somos uma família, todos têm família. E todos precisam chegar, todos têm alguém esperando. Então, o que a gente deve fazer é respeitar as leis de trânsito. Nós temos uma legislação e vamos respeitar a linguagem da estrada, a sinalização da estrada. E, infelizmente, se nós não fizermos isso, nós vamos repetir os números. E aí a gente vai falar em estatística, só que são pessoas, né? O Boechat era uma pessoa. Ele morreu na estrada, de uma forma dramática, que não tinha a ver com trânsito, mas ele morreu na estrada. Então, as estatísticas parecem números. Quantas pessoas morreram de acidente de helicóptero? Quantas pessoas morreram de acidente aéreo? Ou de outro tipo de acidente? Mas na prática não é acidente. Acidente é se cair um meteoro em cima do veículo. Aí é um acidente. Então, o que eu peço é que as pessoas respeitem as leis de trânsito e respeitem a vida humana. Não é difícil, né? É só fazer o básico, é só fazer o que está escrito na placa, é só não correr, é só não fazer a ultrapassagem em locais onde isso não é permitido. Excesso de velocidade pode na Fórmula 1. Exatamente, Rodolfo. E também, né, como o Rodolfo disse, acidente é quando cai um meteoro em cima do carro. Senão, a gente até citou recentemente, Rodolfo, sobre os sinistros, né, que são essas situações que podem ser evitadas. A grande maioria, a maioria expressiva delas, pode ser evitada. Então, a gente encara de um outro jeito, não encara mais como um acidente. Eu queria só encerrar, Rodolfo, você comentou e citou o nosso outro Rodolfo Schneider, que é o diretor de jornalismo aqui da Band, no Rio de Janeiro também, né? Nosso âncora no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, a Band News FM agora tem uma nova campanha, que é a Sobre Duas Rodas, falando sobre segurança para as pessoas que conduzem, pessoas que convivem, no caso somos todos nós, né? Com esses veículos de duas rodas, né? Tem moto, tem agora as bicicletas que são elétricas, tem aquele outro tipo de moto por propulsão, né? São novos veículos. Queria ouvir você também a esse respeito sobre essa nova realidade que a gente vive. O que é que a gente tem que estar atento, né? A que é que a gente tem que se atentar, Rodolfo, para conseguir produzir, já que a gente está num novo momento, né? Com a entrada desses novos veículos no nosso dia a dia, qual seria o ideal para que a gente agisse, para além de seguir as leis de trânsito, né? Porque isso claro, é o esperado de todas as pessoas, mas para que a gente possa ter uma relação mais segura com esses novos veículos que estão circulando por aí. Na realidade, inclusive, eu vi o Schneider falando sobre a necessidade da punição, né, de aplicar a lei com o máximo rigor. Já existe no Código de Trânsito, inclusive, a previsão, por exemplo, você não pode andar com bicicleta em cima da calçada ou de uma forma agressiva com os pedestres. Mas hoje nós estamos vendo pessoas andando com bicicletas elétricas, com ciclomotores, em velocidades muito acima daquilo, inclusive, que está previsto na norma, ou até que diz que o veículo tem de velocidade. Então, infelizmente, o que há é uma falta de respeito total ao ser humano, à vida humana. Você tem idosos que estão circulando, pessoas, mulheres com crianças, né, com carrinho de bebê, que tem que compartilhar a ciclovia com alguém que não vai respeitar nem o sinal da ciclovia, vai passar em altíssima velocidade. Então parece que o ser humano se transforma, igual aquele desenho famoso do Pateta, que um dia vocês podem mostrar aí, ele se transforma ao volante ou, no caso, num veículo de duas rodas, pode ser uma moto, uma bicicleta ou um ciclomotor. O que a gente precisa é ser humano de verdade, e isso é que está faltando. E, naturalmente, as autoridades aplicarem a lei. Infelizmente, quando a autoridade aplica a lei, as pessoas reclamam, dizem que é a indústria da multa. Agora, a situação que nós chegamos, ela era absolutamente previsível, ela era igual
o que a gente chama de acidente que não é. Né? É um sinistro, é absolutamente previsível. Você vai liberando, deixando as pessoas circularem. Hoje, pais de classe média alta, né, pessoas totalmente esclarecidas, estão entregando essas bicicletas elétricas para os filhos que estão trafegando no trânsito sem capacete, que estão trafegando no meio dos veículos, passando do lado de ônibus. Eu não tenho a menor ideia de que é um ponto cego do ônibus, que o motorista não enxerga. Se você não enxerga o motorista, ele não te enxerga. É simples assim. Então, as pessoas precisam aprender a conviver com o trânsito e nós não podemos deixar menores circulando de bicicleta ou de ciclomotor ou de bicicleta elétrica no meio do trânsito. Nós precisamos criar outras alternativas e melhorar o transporte público no país, porque esse fenômeno do uso das motocicletas e hoje dessas outras versões em 2 rodas é fruto de um sistema falido de transporte público. Esse ponto é bem importante, né? A questão do transporte público também influencia diretamente no aspecto da violência no trânsito. Rodolfo Risotto, coordenador do SOS Estradas e fundador da Trânsito Amigo, entidade de apoio às vítimas no trânsito. A gente, claro, pegou por base o Maio Amarelo, né? O ano de combate à violência no trânsito, para trazer esse assunto de fundamental importância. Rodolfo, obrigado mais uma vez por atender aos ouvintes da Band News FM com as suas explicações. Um bom fim de semana para você. Eu agradeço, espero que não tenha deixado todo mundo deprimido. Não é isso. Vamos aproveitar o show da Shakira e a Fórmula 1. É isso também. Vamos curtir a velocidade na Fórmula 1 aqui na Band News FM, né, gente? E até na Fórmula 1, o ouvinte falou aqui o seguinte, até na Fórmula 1 tem regra e não pode ser tanto assim. Nos boxes ali tem limite de velocidade também, os caras precisam respeitar. Rodolfo, obrigado. Um abraço para você. Bom dia para todos. Um abraço, bom feriado.